Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma lista de livros curtos, rápidos de ler, histórias incríveis em menos de 200 páginas. E esse livro se originou por causa de uns shorts que eu gravei aqui para o canal, aqueles videozinhos curtos de menos de 1 minuto. Vou deixar o link aqui embaixo se você não assistiu ainda esses shorts. Vou deixar aqui para você ir lá conferir depois. E aí eu gravei esses shorts e uma inscrita do canal falou assim: ah, eu tô precisando mesmo de listas de livros assim, menos de 200 páginas. Eu falei, ok. Dei uma garimpada na minha estante. Nesses shorts tem 10 livros. E aqui, se não me engano, nós temos mais 15 livros. E os livros não são repetidos, tá? Os livros que são indicados lá são diferentes dos livros que eu vou indicar hoje. E são todos com menos de 200 páginas. E os livros que eu já gravei resenha aqui pro canal, eu vou deixar aqui embaixo também os links para vocês conferirem depois. Lembrando que efetuando qualquer compra a partir dos meus links de associado da Amazon, você não paga nada além e ainda apoia o Viva Livros. Todas as informações, todos os links importantes, vai estar tudo aqui embaixo no box de informações. Vai lá conferir depois e desde já fica aqui o meu muito obrigada. E eu pretendo também não me demorar na descrição de cada livro, gente. Vou dar um resumão para esse vídeo não ficar muito longo, para você ficar comigo até o final. O primeiro livro dessa lista é um livro incrível, com uma experiência marítima, uma história real, de um acidente marítimo onde 8 pessoas vão ao mar e só apenas um sobrevive e ele fica 10 dias à deriva num bote salva-vidas, em alto mar. Já tem resenha aqui pro canal. Inclusive, coincidentemente, esses dois livros, os primeiros 2 livros aqui da lista, eu gravei a resenha juntos. Falei dos 2 livros no mesmo vídeo. Vou deixar o link aqui embaixo. O primeiro deles é Relatos de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, curtíssimo. E esse livro ele é muito interessante porque além dele explorar, né, essa questão desse acidente marítimo, a gente tem aqui questões políticas da época que o Gabriel ele vai trazer para essa narrativa, porque na época ele era jornalista, ele era repórter, então ele corre atrás das informações, corre atrás dos relatos, de documentos, de testemunhas. Então muita questão política, muita falcatrua que estava debaixo do pano vai ser trazida à tona. E claro, a gente vai ficar sabendo aqui depois que o autor sofrerá retaliações por conta disso. E esse livro é muito interessante porque ele aborda as questões psicológicas da resistência, da sobrevivência, de mais uma oportunidade, da valorização da vida. É um livro incrível, primeira dica. No mesmo vídeo que eu falo de Relatos de um Náufrago, eu falo de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um clássico da literatura, um livro que aborda as questões políticas também, questões sociais, questões culturais, que trata das questões do Nordeste, as áreas secas, sobre os retirantes, a dificuldade da seca da terra, da ausência da chuva, da ausência de recursos, da manipulação dos poderosos. Então a gente tem aqui, nesse livro, a perspectiva da história de Fabiano, da Sinhá Vitória, capítulos onde o filho mais velho fala, o filho mais novo fala, e um capítulo icônico dedicado à cadelinha Baleia. É um livro assim extremamente emocionante, porque fala das questões sociais, culturais, das dificuldades, da pobreza, da ausência de escolaridade, da manipulação dos poderosos, da indiferença social, política. Enfim, gente, não é à toa que esse livro é um clássico já há mais de 80 anos. E eu falo desses 2 livros no mesmo vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, e eu indico muitíssimo para vocês. O próximo livro, gente, é um livro que chegou recentemente aqui em casa. É um livro, uma pequena biografia, digamos assim, de José Saramago, As Pequenas Memórias. Nesse livrinho curtinho aqui, o Saramago vai trazer pra gente memórias da sua infância
ali os primeiros 15 anos de vida, onde ele morou, pessoas que ele conheceu, lembranças da família, as fantasias, né, que as crianças na época tinham, os medos, as questões fantasmagóricas, aquelas lendas, folclores, enfim. É um pequeno livro biográfico, ele vai trazer um pequeno resumo ali, como o próprio título diz, são pequenas memórias, são fragmentos, mas Saramago dispensa comentários, né? Então, para você que é fã do Saramago e quer um livro curtinho, tá aqui, super indico para vocês. Eu andei dando uma olhada, gente, e parece muito interessante. O próximo livro também tem resenha aqui no canal. É um livro de uma autora que se tornou favorita porque ela consegue colocar nesse livrinho aqui, que de acordo com Ítalo Calvino é uma lição de literatura, ela coloca prosa, crônica, memórias, ensaios, ela consegue colocar tudo num livro com menos de 200 páginas. Eu estou falando de As Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Se você já ouviu falar na autora e inclusive tem dúvidas de por onde começar, esse livro, As Pequenas Virtudes, é uma excelente porta de entrada, porque ele é curtinho, porque ele é composto por textos curtos e a leitura, a forma de escrita dela é muito fluida e ela fala sobre finanças, sobre família, sobre relacionamentos, sobre saudade, sobre dificuldades, ela traz memórias. E tem um texto aqui, gente, inclusive que dá título ao livro, As Pequenas Virtudes, que ela fala sobre questões de família, sobre a importância do que nós ensinamos para os nossos filhos. Eu digo para vocês, é um texto assim memorável, um livro importantíssimo que traz muitas reflexões sobre essa questão da família, da administração do lar, da família, inclusive até ela traz alguns pontos financeiros. Eu digo para vocês, dá uma conferida lá depois na resenha. Se você ainda não leu nada da autora, essa é uma excelente porta de entrada e é um livro que eu indico muito. O próximo livro, gente, é conhecidíssimo, não preciso nem falar muito dele, mas eu trouxe esse livro porque, apesar dele ser um clássico, apesar dele ter sido publicado pela primeira vez em 1945, ele é um livro que resume muito bem aquela ideia contida na frase: quer conhecer alguém? Dê poder a ela, dê poder a ela. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a essa pessoa. Eu estou falando de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. É um livro onde os bichos, né, estão na fazenda e os senhores da fazenda, os donos da fazenda, eles maltratam esses animais acham que estão sendo injustiçados e eles tomam o poder dessa fazenda, né? Tomam o controle desse lugar. Só que os próprios bichos, os próprios animais que estão interessados em fazer justiça, quando se vêm com o poder na mão, se corrompem. É claro que a gente tem aqui uma sátira. George Orwell tá fazendo uma crítica social aqui ao que estava acontecendo na época, Segunda Guerra Mundial, conflitos, manipulação, poder, sistema, mas continua sendo muito atual por essas questões que ainda acontecem, as questões políticas, as questões de manipulação, as questões de poder, as questões de totalitarismo, né? É um livro muito interessante que faz a gente pensar. Fininho, gente. E aí eu trouxe. Por acaso, se você ainda não leu, rápido, fluido, super interessante, super indico para vocês. O próximo, gente, é um livro que já vendeu mais de 3,5 milhões de exemplares só no Brasil. Um livro que fala sobre as questões da liderança. A gente tem aqui a história de um monge, de um executivo, né? Um grande empresário decide abandonar essa vida de finanças, de empresa, de controles, pesquisas, investimentos, o que vai fazer, o que não vai fazer. Ele abandona tudo isso e ele decide
se tornar um monge e vai para um mosteiro beneditino. Eu estou falando de O Monge e o Executivo. Uma história sobre a essência da liderança. Então, não é um livro de autoajuda, gente, até porque eu não gosto. Mas é um livro reflexivo que nos faz pensar sobre o lugar onde nós estamos, as escolhas que nós fazemos e sobre superar a si mesmo, sabe? Porque liderar não é dar ordens às outras pessoas. O primeiro ponto principal da liderança é o trabalho em equipe, é você conhecer a si mesmo e liderar a si mesmo. É o ponto primordial, é o ponto principal de um bom líder. Não é dar ordens, é exercer um bom trabalho em equipe e conhecer a si mesmo, seus próprios limites, suas próprias capacidades, em que ponto nós precisamos superar a nós mesmos e não os outros. Então, o livro que vai falar muito dessa questão, um livro muito interessante, gente, indico muito para vocês. O próximo livro é um livro que fala sobre a paciência. Um livro que também já vendeu mais de 1 milhão de exemplares só no Brasil. E ele é um livro repleto de pequenos relatos de pessoas reais. Então nós temos aqui, por exemplo, Michael Levin, nós temos relatos de Simone de Beauvoir, nós temos Helen Keller, William James. São pequenas crônicas, pequenos textos de pequenas personalidades, Madre Teresa de Calcutá, Albert Einstein, onde eles estão contando suas experiências em relação à paciência, pequenos episódios, ou episódios que eles ficaram sabendo de outras pessoas. E é um livro assim muito interessante, gente. É um livro curtinho também, os textos são curtinhos, então você pode selecionar ali 1, 2 textos para ler por dia, aquele livro para ler de manhã ou na hora de dormir, muito reflexivo, que faz a gente pensar com questões muito do cotidiano, assim, coisas simples, mas muito importantes, sobre a tolerância, sobre a paciência, sabe, sobre a resiliência. Eu estou falando de O Poder da Paciência. Eu acho que já tem capa nova, já saiu uma edição com capa nova, do M.J. Ryan. Se tiver capa nova, eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês. Mas é um livro muito interessante, gente. E esses livros não são autoajuda, tá? Lembrando, não tenho nada contra, tá, gente? Assim, só não é um estilo de leitura que eu gosto. Então eu indico pra vocês o que eu gosto. E esse livro aqui, sobre essa questão da paciência, da tolerância, da resiliência, sabe, de saber lidar com as situações, de respirar fundo, de parar, de ponderar, pensar, é muito bem abordado aqui nesse livro e é muito interessante, gente. O próximo tem resenha aqui no canal, do mesmo autor de O Mundo de Sofia, um livro que me surpreendeu. A gente tem um romance aqui, inserido na história, mas a temática principal é o relacionamento entre pai e filho. O pai descobre que está com uma doença terminal, esse filho tem entre 3 e 4 anos, e como ele sabe que ele não vai sobreviver para acompanhar o crescimento do filho, ele decide escrever uma carta. E deixa essa carta guardada, e ela será descoberta quando então esse menino tem lá seus 14, 15 anos. E daí a narrativa se desenvolve a partir desse relacionamento entre pai e filho, a partir dessa carta. A Garota das Laranjas. Gente, que livro emocionante, maravilhoso, que aborda a importância do relacionamento entre pais e filhos e a importância da presença do pai na vida dos filhos. Incrível. Só digo para vocês, leiam. O próximo também tem resenha, um clássico da literatura holandesa. Gente, que livro maravilhoso, publicado pela primeira vez em 1948, da Hella Hasse, uma editora parceira aqui do canal, a Rua do Sabão. Vou deixar o Instagram da editora aqui embaixo também. O Amigo Perdido. Aqui nós temos a história de 2 amigos de infância. Um
Usando termos bem simples, um é filho dos patrões e o outro é filho dos empregados. O patrão faz parte da elite dos colonizadores, dos empresários. O filho dos empregados faz parte da classe social dos nativos, daqueles que moram, que são do lugar, que são da região. Então a gente tem aqui, nesse livrinho curto, que inclusive é leitura obrigatória nas escolas holandesas, a questão da colonização das ilhas holandesas, tudo, gente, em 100 e poucas páginas, uma pérola da literatura que aborda muito bem essa questão das amizades com questões políticas, questões sociais. A autora consegue explorar em 100 e poucas páginas tudo isso de forma incrível. Tem resenha e eu indico muito para vocês. Todos, lembrando, com menos de 200 páginas. Próximo, também da Rua do Sabão, um livro maravilhoso. E eu não... Gente, eu vou ter que repetir essa frase. Eu falei essa frase no vídeo de resenha. E toda vez que eu falo desse livro, eu digo essa frase porque é essa a sensação. Sabe, você tá na varanda de casa, fim de tarde, aí a autora tá ali sentada com você, comendo bolo, tomando café e te contando as histórias. Essa é a sensação que se tem quando a gente lê De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago, a filha de José Saramago. Ela vai abordar aqui, gente, o relacionamento dela com o pai. Ela vai apresentar pra gente o Saramago além do escritor. O esposo, o pai, o cidadão, o homem observador, o homem de poucas palavras, o homem meio tosco, sabe, ali no trato, o período do casamento dos pais, onde os pais se separam, onde ela é presa porque ela é ativista política, então vai ter um momento da história de vida da Violante que ela vai ser presa. E esse relacionamento, como o pai se comportou, qual foi a atuação do pai ali, a importância do pai nesse episódio da vida dela. Um período onde eles ficam sem se falar, onde eles voltam a se falar. Períodos da história do pai enquanto escritor, quando ele recebe prêmios e etc. Enfim, gente, um livro de memórias curtíssimo, com algumas ilustrações, uma edição lindíssima. Eu digo para vocês, só leiam. Ela vai trazer aqui nesse livro as suas impressões em relação a algumas obras do pai, né, que ela lia. Às vezes ela era a primeira pessoa a ler as obras do pai, então ela vai trazer algumas de suas impressões. É muito interessante a gente conhecer esse outro lado do Saramago a partir da Violante, e eu digo para vocês, por favor, é um livro assim que merece ser lido. E tem resenha também, menos de 200 páginas, rapidíssimo de ler. O próximo livro, gente, ainda da Rua do Sabão, um livro que explora os relacionamentos tóxicos. Um livro de ficção com veias autobiográficas, onde a gente tem a personagem principal, que é a Ellen, uma menina de 9 anos, que vai trazer para nós essa questão do relacionamento tóxico que ela tem, principalmente com a mãe, em alguns momentos, um relacionamento problemático com o pai, um tanto assim que duvidoso, mas nada fica muito claro. Você precisa captar o que está acontecendo nas entrelinhas, e um relacionamento com um irmão violento. Então a gente tem aqui todas essas questões da bipolaridade, ali o começo, sabe? Os perigos do relacionamento tóxico, de pais, de uma mãe narcisista, de um relacionamento duvidoso do pai, sabe? Uma família problemática, mas que ao mesmo tempo vem de uma ideia de que tá tudo bem, vem de uma ideia de que a família é perfeita, sabe? Do portão para fora somos perfeitos. É mais ou menos isso que acontece aqui, tem resenha também. Eu estou falando de Bem-vinda América, da Linda Knausgaard. Eu tenho resenha tanto desse livro de ficção, quanto do livro de não ficção, A Pequena Outubrista, que ela também escreveu, onde ela inclusive esclarece um pouco mais da sua história, da sua vida, onde ela traz de forma mais aberta algumas coisas que aconteceram. Então a gente tem depressão, bipolaridade, narcisismo, relacionamento duvidoso entre pais e filhos, violência doméstica,
Enfim, gente, é um livro denso, é um livro um tanto que complicado, porque é uma personagem, uma ficção, mas com uma personagem de 9 anos, então é uma narrativa muito delicada, mas muito interessante sobre essas questões para a gente conhecer um pouco do pano de fundo, porque às vezes a gente vê crianças com determinados comportamentos e não entende a origem daquilo. Então esse livro, ele dá pra gente um pouco desse pano de fundo. Indico muito pra vocês. O próximo, gente, um livro que fala sobre finanças, um clássico da literatura, publicado pela primeira vez em 1920, onde a gente tem a exploração do assunto questões financeiras, que é muito bem explorado pelo autor, baseando-se nos segredos do sucesso dos antigos babilônicos. Então a gente tem aqui muita questão cultural, muito exemplo antigo, muito exemplo cultural, sabe? Como os povos antigos se comportavam, pensavam, agiam, decidiam. Não vou falar muita coisa porque o livro é basicamente sobre isso. Ele é muito bem destrinchado, então eu não preciso falar muita coisa porque é basicamente isso. Já vendeu mais de 2 milhões de exemplares, então super clássico, de George Clason, o homem mais rico da Babilônia. Vou falar mais nada. Se você gosta de finança, de clássico da literatura, de livro curto e de história cultural, tá aqui. O próximo, gente, é o livro de uma autora favorita, que eu volta e meia eu tô falando dela aqui no canal. E esse livro aqui que eu tenho em mãos, esse livrinho, é uma espécie de homenagem à terrinha dela, à cidade onde ela viveu. Cora Coralina, Vila Boa de Goiás. A gente sabe que a Coralina é brasileira, é de Goiânia, e as suas poesias, os seus contos, as suas histórias, são todas permeadas de veias autobiográficas. Então, o lirismo dela é diferenciado. Foi por isso que a poesia dela me encantou, porque eu nunca fui de ler poesia, gente, mas quando eu descobri Cora Coralina, eu me apaixonei. Porque o estilo dela, a forma como ela traz a poesia, atrai você. É isso. Porque você vai conhecendo um pouco da história da cidade, um pouco da história da família, um pouco da vida dela, um pouco da infância, um pouco dos sonhos, um pouco da dificuldade. Tudo isso em contos, em poesia, em lirismo. E é muito gostoso, gente. Eu digo pra vocês, se você tem medo de poesia, quer conhecer poesia, ou tem algum preconceito com poesia, dá uma chance a partir da Cora Coralina, porque não tem erro. Tô falando por experiência. O próximo, gente, é um livro que tem resenha aqui no canal. Um livro que eu fiquei assim... Eu fiquei de cara quando eu li esse livro. Ele, por vários dias, ele ficou na minha cabeça, sabe? A história ali, martelando, replicando. E eu digo pra vocês, que livro incrível. Se eu fosse resumir esse livro em uma frase, eu diria o seguinte: para de procrastinar e tome logo as decisões importantes para a sua vida. É basicamente isso o livro. Do Dino Buzzati, a sua grande obra-prima, O Deserto dos Tártaros. Gente, que livro é esse? A gente tem aqui um forte fronteiriço, a perspectiva de uma invasão, de rebeldes, a cidade, a aldeia, o município, a região está correndo risco de uma invasão e vários soldados estão sendo convocados, vários jovens estão sendo enviados para esse forte. A gente tem o personagem principal aqui, o Drogo, ele vai para lá e quando ele chega lá já temos vários oficiais, vários coronéis, vários soldados, vários homens que estão ali servindo, alguns há pouco tempo e alguns há anos, esperando algo e ao mesmo tempo não decidindo sobre suas vidas. Eles ficam assim, eu podia fazer isso, mas e se? Sabe? A história tem um tom bem melancólico acerca de procrastinarmos decisões importantes. O final é muito triste, já vou adiantando para vocês, tem resenha também.
E ele é basicamente sobre isso. As pessoas aqui adiam decisões a partir do e se? E se eu for embora e exatamente nesse momento houver a invasão? Porque eles ficam com a expectativa de serem heróis. Mas e se nunca acontecer? Aí eu deixo de fazer outras coisas porque eu estou esperando que algo aconteça. Gente, maravilhoso. Não vou falar mais nada não. Por favor, dá uma chance. E o último livro dessa lista é um livro biográfico com tradução de Graciliano Ramos, Memórias de um Negro Americano, de Booker J. Washington. Ele vai trazer pra gente aqui as suas experiências de vida, desde um período da escola, algumas recordações da infância, questões políticas, questões da escravatura, a sua perspectiva, a sua opinião sobre as coisas, sobre a vida, experiências, coisas que ele viveu. Como é uma biografia, né, uma pequena biografia, eu não posso falar muita coisa, senão eu dou spoiler para vocês, eu sei que vocês não gostam. Mas é basicamente isso. Memórias de um Negro Americano é a experiência desse homem negro dentro de todo esse contexto do preconceito, do racismo, da discriminação, da escravatura, experiências, expectativas, perspectivas. Muito importante, valiosíssimo, curtíssimo e vale muito a pena. Bom, gente, é isso por hoje, é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, comenta, compartilha. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!